Olá, meu nome é Alexandre Bolselli e hoje eu vou estar ensinando vocês a como migrar os seus dados tanto de website quanto de aplicativo que atualmente estão no Google Analytics 4 para o Google BigQuery, que atualmente é a solução de Data Warehouse do Google Cloud. Como vocês podem ver aqui nesse diagrama, a ideia é que a gente pegue basicamente os dados dos usuários que acessam o teu site ou teu aplicativo. Esses usuários que vão estar acessando o teu website, é, eu assumo que você já tenha a tag do Google Analytics instalada no seu site, no seu aplicativo. Essa tag do Google Analytics, ela vai estar coletando os dados de comportamento dos usuários, como ah, sessões, eventos e etc. Esses dados eles são enviados, são coletados pela tag do Google Analytics e enviados para a ferramenta do Google Analytics 4. E atualmente eles devem estar lá. A ideia aqui é mostrar como que a gente pode migrar esses dados que atualmente estão no GA4 para o Google BigQuery. Uma vez que esses dados estiverem no Google BigQuery, você já pode ficar à vontade para poder fazer qualquer tipo de tratamento nesses dados, manipulação. E uma vez que você esteja satisfeito com a manipulação e o tratamento que você faz nesses dados, você pode enviar esses dados para qualquer tipo de relatório ou dashboard para poder entregar esses dados tanto para cientistas de dados quanto analistas de dados ou pessoas de negócios que precisam tomar decisões baseadas nesses dados. Então, muito bem. Por onde que a gente começa? Para poder fazer isso, para que isso seja possível, eu assumo que você já tenha, né, o seu Google Analytics implementado, você já esteja coletando dados, mas antes de ir para o Google Analytics, a gente primeiro precisa configurar o Google BigQuery, porque a gente vai precisar do nosso ID de projeto do Google BigQuery lá na frente para poder configurar o nosso GA4. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma conta no Google BigQuery. Então, Google BigQuery, você pode pesquisar no próprio Google, criar conta, ou só Google BigQuery. Aqui é o primeiro resultado. Aqui você vai cair na documentação do Google BigQuery e você já vai ter várias opções aqui para começar gratuitamente e criar sua conta. É válido lembrar que se você está criando a conta pela primeira vez no e-mail novo, você vai ter todos esses benefícios aqui que eles estão descrevendo. Então, como a gente pode ler aqui, o BigQuery é uma plataforma de análise de dados totalmente gerenciada e pronta para a inteligência artificial, que ajuda a impulsionar o valor dos dados, funcionando com vários mecanismos, formatos e nuvens. Então, você pode armazenar até 10 GB de dados e executar até 1 TB de consultas gratuitamente por mês. Se você está criando uma nova conta, você ganha $300 em créditos para testar o BigQuery e outros produtos cloud. Então aqui, o que eu acho que é importante ter muito claro antes de começar a fazer qualquer mudança e começar a criar conta no Google BigQuery, principalmente se você vai implementar essa solução dentro de uma empresa, é você entender sobre a camada gratuita da Google, especificamente do Google BigQuery. Então aqui nessa documentação, como você pode ver aqui nessa URL, você consegue verificar qual que é o nível gratuito de todos os de todos os produtos da Google. Então aqui a gente vai usar o Google BigQuery, né? A camada, todos os produtos da Google Cloud, na verdade nem todos, né? Uma boa parte dos produtos eles têm uma camada gratuita. E aqui a gente vai estar querendo verificar em relação ao BigQuery, né? Tipo, quais são o que você tem de limite para você poder utilizar dentro dessa camada. Passado esse limite, você vai ser cobrado no seu método de pagamento que você tem cadastrado na sua conta do Google Cloud. Tá? Então, a gente pode acessar aqui o BigQuery, ou você pode fazer uma pesquisa aqui pelo produto específico que você quer saber sobre a camada gratuita. A gente vai acessar aqui o Google BigQuery. E aqui mesmo
ele nos redireciona para essa documentação, onde a gente consegue verificar aqui que para o BigQuery, então se você for fazer um projeto pessoal, ou se você for implementar isso dentro da sua empresa, você pode ter 1 TB de consulta gratuita por mês. Então você pode realizar diversas consultas que são queries, né, que eu vou mostrar mais para frente. E pode armazenar 10 gigas por mês. Clicando aqui no Saiba Mais, você vai ter um detalhamento um pouco maior em relação a esses limites, certo? Bom, em relação à criação da tua conta do BigQuery, basta você clicar em qualquer um desses botões e você vai ser redirecionado para a tela, para o formulário de criação de conta, onde você vai precisar preencher seus dados pessoais ou seus dados da tua empresa, método de pagamento e assim por diante. É importante lembrar que, por mais que o Google BigQuery tenha camada gratuita, você precisa cadastrar um meio de pagamento, porque sem isso você não vai poder criar a sua conta. Então, quando você cadastrar o seu meio de pagamento, não quer dizer que você vai ser cobrado, mas precisa ter um meio de pagamento registrado na tua conta. Perfeito. Uma vez que você criar a tua conta do Google Cloud, você vai ter acesso a essa home aqui, que é a home do Google Cloud. Para acessar essa home, você pode simplesmente pesquisar aqui no Google BigQuery Login. E aqui o primeiro resultado ele já vai te levar aqui para o console. No caso, eu não vou utilizar essa conta, tá? Eu vou utilizar uma conta que eu já possuo. E basicamente aqui você já está dentro da plataforma do Google Cloud. E para acessar o BigQuery, você pode simplesmente pesquisar aqui nessa barra que ela fica disponível o tempo todo. Então, aqui dentro das pesquisas mais frequentes, eu já tenho o BigQuery, mas você pode simplesmente vir aqui e digitar o nome do BigQuery. E você vai ser redirecionado aqui para o BigQuery Studio, que é onde a gente vai realizar nossas consultas e assim por diante. Para que tudo isso funcione, a gente precisa ter um projeto. Então aqui eu já estou num projeto que eu já possuo. Quando você criar a conta pela primeira vez, você vai precisar criar esse projeto. Então você pode simplesmente clicar aqui no nível do projeto e clicar aqui em criar novo projeto. Quando você clicar em criar novo projeto, ele vai te mostrar aqui que você tem 19 projetos restantes na sua conta. E se você quiser criar mais projetos, você precisa ou solicitar um aumento ou excluir os seus projetos atuais. Aqui é muito simples, é só você colocar o nome do seu projeto e o local da sua organização. Como eu já possuo um projeto atualmente, eu vou simplesmente acessar ele aqui. E nesse primeiro momento, é simplesmente isso que você precisa fazer. Você precisa criar o teu projeto. O teu projeto, uma vez que for criado, ele vai aparecer aqui. E esse aqui é o ID do seu projeto. É isso aqui, essa informação aqui que a gente vai precisar para configurar lá dentro do Google Analytics. Então, por enquanto, aqui a gente já pode pausar e a gente migra para a tua conta do Google Analytics. Uma vez que você tiver acessado aqui o seu painel do Google Analytics, então aqui eu estou dentro do Google Analytics normalmente, você vai precisar acessar esta aba aqui de administrador, tá? Uma vez que você clicar em acessar aqui a aba de administrador, você vai vir aqui em vinculações de produtos, tá? E aqui nessa parte de vinculações de produtos, o Google Analytics vai te mostrar todas as opções que ele tem disponível de vinculação. E aqui é que a gente tem a nossa opção aqui de vinculação com o Google BigQuery, né? Essa é a opção que a gente vai querer acessar. Então a gente acessa a vinculação com o Google BigQuery. Se for o primeiro projeto que você está vinculando, você vai se deparar com uma tela semelhante a essa e você vai ver que você não tem nenhum projeto atualmente e ele fala o seguinte: ainda não há vinculações, clique em vincular para criar uma. Aqui a gente vai criar a vinculação.
aqui entra o que eu comentei do porquê que você primeiro precisa criar o teu projeto no BigQuery antes de vir para o Google Analytics. Porque uma vez que você iniciar a vinculação, ele vai pedir para você escolher qual é o projeto que você quer vincular. Então aqui a gente escolhe um projeto e aqui na lista de projetos ele vai te mostrar quais são os IDs dos projetos que você quer vincular. E aqui está o ID do nosso projeto que a gente criou dentro do Google BigQuery, que é este aqui. Então repare que aqui ele está dizendo Helical Study 418-100. Esse ID, ele é o mesmo ID que a gente criou aqui, ó. Tá vendo? É o mesmo ID. Então, esse é o projeto que a gente vai querer vincular. Então a gente seleciona esse projeto aqui, clica em confirmar aqui em cima. Perfeito. Aqui na localização dos dados, ele não está deixando a gente fazer a edição do local dos dados, porque esse local dos dados, acredito que você escolhe na hora que você vai criar o projeto lá dentro do BigQuery, certo? Então aqui a gente vai para a próxima opção, definição de configurações, e aí aqui a gente quer vir para essa opção aqui, ó, configure os eventos e fluxos de dados. Vamos clicar nessa opção aqui. E atualmente eu só tenho um fluxo de dado configurado na minha conta. Aqui é muito importante porque você, provavelmente, se você já tem uma empresa com vários fluxos do Google Analytics, você vai precisar analisar corretamente qual é o fluxo correto que você quer migrar para o BigQuery. Então, essencialmente, qual é o fluxo de dados que possui os dados que você quer que sejam migrados para o BigQuery. É importante prestar atenção nesse detalhe. Tá? Aqui, como eu só tenho um fluxo de dado, eu vou deixar ele selecionado e clicar aqui em aplicar. Aqui ele já me mostra que tem um fluxo selecionado, então ele demonstra aqui que eu já estou com o fluxo corretamente selecionado. E aqui, no tipo de... aqui você tem algumas opções, né, para você escolher. Então você tem a opção de incluir identificador de publicidade para fluxos de aplicativo e dispositivos móveis. Isso daqui a gente não precisa marcar. E o tipo de exportação, ele dá duas opções. Se é uma exportação diária, então aqui como ele mesmo disse, é uma exportação completa dos seus dados, que ocorre uma vez por dia. Ou se você quer uma exportação do tipo de fluxo, que é uma exportação contínua alguns segundos após a ocorrência do evento. O que é importante prestar atenção aqui em relação a essas duas opções, né? É óbvio que se você escolhe o tipo de fluxo, que é mais conhecido como streaming, o custo da tua carga de dados ela vai ser muito maior e muito mais onerosa para a tua empresa. Você vai gerar um custo muito maior porque você está carregando mais dados com mais frequência. Então a quantidade de dados de streaming que você vai, dependendo do tamanho do teu site ou do teu aplicativo, precisa ser levado em consideração antes de escolher alguma dessas opções. Então, obviamente que eu vou escolher a primeira opção, que é uma opção diária. Então, a cada 24 horas, ele vai pegar todos os meus dados deste fluxo que eu selecionei e exportar para o BigQuery. Aqui, em relação aos dados de usuário, então vamos ler o que ele está dizendo aqui. Com base em uma mudança em um dos atributos de usuário, todos os usuários que tiverem registrado alguma atividade nesse dia serão exportados. Vamos pausar a exportação de dados do usuário se a exportação de dados do evento exceder o limite. E aqui tem um link onde você pode entender mais sobre essa opção. Essencialmente, você vai estar exportando mais dados que são dados diferentes desses aqui de cima, que são os dados padrão, para o teu BigQuery. Leia essa documentação, faça a avaliação de se você quer ou não ter esses dados exportados e marque essa opção baseada na tua decisão. Eu não irei marcar, irei seguir para a próxima opção.
Aqui em revisar e enviar, ele pede para eu vincular um projeto, eu já vinculei, configurações de dados já está. Na verdade aqui a gente só precisa revisar se todas as opções que você escolheu estão corretas e se tiver tudo correto, você pode seguir e criar a vinculação com o BigQuery. Então, isso aqui que a gente está fazendo é uma integração nativa entre o BigQuery, que é um produto, e o Google Analytics, que é outro produto da Google, porque por serem produtos da mesma companhia, eles já têm essa integração nativa, por isso que é tão simples. Aqui a gente já pode fechar, ele atualiza sozinho e a gente consegue ver que a vinculação foi criada com sucesso aqui. Em seguida, a gente pode voltar aqui para o nosso BigQuery e a gente precisa só fazer uma última integração. Então eu vou pesquisar o seguinte aqui na barra do Google Cloud: APIs and Services. Uma vez que eu pesquiso aqui, ele já me mostra essa opção aqui, APIs e Serviços. Eu vou clicar nessa primeira opção. E aqui nessa parte de APIs e Serviços, a gente precisa procurar aqui a opção da API do BigQuery. Então, a gente vem nessa opção aqui, BigQuery API. A gente clica nessa opção. Uma vez que a gente clicar nessa opção, a gente vai para essa tela aqui do BigQuery API. Basta clicar em ativar. A gente aguarda um momento e ele vai nos redirecionar aqui para a tela do APIs e serviços ativados. Basta a gente vir aqui em criar credenciais. A gente vai utilizar a API do BigQuery para coletar os dados do aplicativo. Nós não vamos coletar os dados do usuário. Vamos para a próxima opção. E aqui em detalhes da conta de serviço, a gente vai precisar vir aqui para essa documentação. Então aqui nessa documentação, que é a documentação GA4 Setup BigQuery Export, pode ser acessado através dessa URL aqui, ou pesquisar no Google, você vai encontrar essa documentação. A gente desce aqui até essa parte de verificação da conta de serviço. E aqui é bem importante notar que ele fica meio escondido, mas esse aqui é a conta de serviço que a gente precisa configurar lá na API. Então basta a gente vir aqui, copiar esse endereço que está na documentação, voltamos aqui para os detalhes, para o processo que a gente estava configurando inicialmente, detalhes da conta de serviço. Aqui na primeira opção do nome da conta de serviço, a gente vai colocar aquele endereço, ele automaticamente vai preencher aqui com o ID da conta de serviço e a descrição é opcional, a gente pode criar e continuar. Conta de serviço criada. É importante destacar que para que essa conta de serviço funcione corretamente, a gente precisa dar permissão de editor para essa conta de serviço. Já é um nível de permissão suficiente para que a integração funcione. A gente vai em continuar. E nessa última etapa, ela é opcional, a gente não precisa preencher nada aqui, a gente pode dar como concluir. Pronto, uma vez que a gente fez isso, a gente pode vir aqui em credenciais e você vai ver aqui, contas de serviço. Essa conta aqui, a conta que a gente acabou de criar está configurada aqui nas nossas credenciais de APIs e serviços. Perfeito. Uma vez que você fez essa integração, a gente pode voltar aqui para o BigQuery Studio. Repare que assim, eu já tenho esse projeto criado aqui, só que depois que você concluir essa etapa, você vai precisar popular com dados o teu projeto, né? Então, quando você chegar nessa etapa aqui do processo, você vai precisar esperar 24 horas, caso você tenha escolhido aquela opção aqui da vinculação de dados diários. Então, se você escolher a opção diária, você vai precisar aguardar 24 horas
para que os dados sejam populados no projeto. Então, como eu escolhi essa opção, se você escolher essa opção, você deve, no dia seguinte, após 24 horas, voltar ali para o seu projeto. Caso você tenha escolhido fluxo, provavelmente, assim como ele diz aqui, alguns segundos após a ocorrência de alguns eventos no seu projeto, ali no seu website ou aplicativo, ele provavelmente já vai ter populado esses dados dentro do BigQuery. Então, eu já deixei alguns dados prontos aqui para a gente trabalhar. Basta você primeiro garanta que você está no projeto correto que você configurou. Desce aqui para a última opção, onde ele vai ter criado o dataset do teu projeto. Você acessa o dataset do teu projeto aqui. E dentro do dataset do teu projeto você vai ter as tabelas que foram criadas com os dados do teu Google Analytics. Vamos acessar aqui a tabela e repare que ele já criou aqui então uma tabela com todas com o esquema aqui dos dados do Google Analytics 4. E você pode visualizar aqui mais ou menos como é que está o comportamento desses dados, né? Como é que são de fato os dados que ele populou. Repara que aqui na parte de visualização a gente consegue verificar que a gente tem algumas dimensões aqui que são nested, ou seja, são aninhadas. Isso é o formato que o Google Analytics escolheu para poder migrar esses dados de uma forma mais universal, porque ele não sabe necessariamente, por exemplo, quantos parâmetros você vai ter configurado no teu Event Stream do Google Analytics. Então você pode ter parâmetros customizados. Então a forma mais universal que eles escolheram para poder construir esse esquema é através de alguns parâmetros aninhados, como você pode ver aqui. E mais para frente eu vou mostrar como que a gente pode fazer para realizar consultas nesses dados aninhados. Bom, então uma vez que a gente tem já os dados populados aqui no BigQuery, no método de extração diária, ele vai gerar essa opção aqui. Repare aqui que ele tem um drop-down para que você possa escolher qual é o dia dos dados que você quer consumir. Então, a cada dia que ele popular os dados do Analytics aqui no BigQuery, ele vai gerar uma tabela como essa aqui, tá? Perfeito. Então, se a gente chegar aqui nessa etapa, a gente concluiu todo o processo até aqui, né? Então, os nossos dados já estão no BigQuery. Agora, o que a gente vai querer fazer, né? Então, provavelmente, esses dados são dados raw, são dados puros, não são dados prontos para consumo. Então, por que eles não são dados prontos para consumo? Bom, como você pode ver aqui, você tem um monte de camadas que estão alinhadas, você não tem necessariamente nenhuma regra de negócio aplicada aqui nesses dados, você tem dados nulos e assim por diante. Então, o que a gente vai querer fazer agora é realizar tratamentos, manipulações nesses dados para que a gente possa aplicar as regras de negócio e consumir essas informações. Então, como que a gente pode começar a realizar nossos primeiros tratamentos aqui nesses dados? Uma forma assim, claro, primeiro você precisa entender cada uma dessas dimensões. É importante você ir na documentação do Google Analytics, entender o que cada dimensão dessa significa. Então, esse aqui é uma dimensão que mostra a data do evento. Tudo no GA4 são eventos. Esse aqui é o timestamp do evento, o nome do evento. Para esse evento que tem o nome de primeira visita, você tem todos esses parâmetros aqui que estão associados a esse evento. Então, acho que o primeiro passo para você começar a tratar esses dados é você compreender esses dados.
Feito isso, você pode começar a realizar suas próprias análises. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode vir aqui em consulta, a gente pode fazer uma consulta em uma guia dividida aqui. Ele vai dividir a tela aqui e vai gerar uma aba aqui onde você pode trabalhar todo o seu SQL. Então, por exemplo, vamos ver aqui, a gente tem a dimensão de data de evento. Vamos supor que a gente quer fazer a seguinte análise: quantos eventos foram gerados nessa data? Aqui já entra, como eu falei, a tua análise, aquilo que a tua empresa precisa, aquilo que o teu time precisa alcançar. Mas vamos fazer a simulação de uma consulta, simples aqui, tá? Eu vou pegar essa dimensão porque ela é uma dimensão mais simples, ela não está alinhada. Então vamos lá, vamos começar a trabalhar aqui. Eu vou só organizar a minha indentação aqui, da forma que eu me sinto mais confortável. Você pode fazer da forma que você se sente mais confortável. Eu quero essencialmente puxar esse parâmetro aqui, Event Date. Você pode clicar e arrastar, ou pode simplesmente escrever, ou enfim, não tem necessariamente um único caminho. Você pode digitar sabendo o nome da dimensão que você quer. Eu quero saber a data do evento, porque eu quero saber quantos eventos foram gerados nessa data. Então, para saber quantos eventos foram gerados, eu vou usar um count. E aqui no count, eu posso, por exemplo, pegar essa dimensão aqui, ó, o nome do evento, certo? Então, event name. Porque essencialmente ele vai contar quantos nomes de eventos foram gerados nessa data. Count event name. Eu não preciso dos parâmetros, eu não preciso necessariamente das outras dimensões. Tem muito dado nulo aqui. Então, vamos colocar essas duas. Aqui no from, eu quero puxar do dia 17 mesmo. E vamos fazer o seguinte. A gente vai vir aqui. Como a gente está fazendo um cálculo de agregação, a gente precisa dar um group by, e eu vou agrupar por data. E vamos realizar a consulta. Ele já deu um check verde aqui, então a consulta ela pode ser executada. Vamos ver. Então pronto, ó, ele já gerou aqui a nossa análise. Então a gente tem nessa data aqui um total de 31 eventos, certo? Beleza, agora você já poderia, essencialmente, isso daqui já poderia, por exemplo, te entregar valor, já poderia ser uma análise que você precisaria fazer. Mas vamos supor que você precisa trabalhar com essas dimensões que estão alinhadas aqui, né? Como é que você vai precisar fazer? Então, vamos limpar isso daqui. Bom, eu quero basicamente quebrar esses caras aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar essa tabela aqui de events. E vamos colocar um left join aqui, onde a gente vai precisar aplicar o método honest. E dentro do honest, vamos chamar essa própria tabela que a gente está dando left join aqui. Então, parâmetros e salvar. Não, na verdade, aqui a gente vai colocar essa dimensão que está alinhada aqui. Então a gente vai dar nessa dimensão que está alinhada e vamos salvar isso daqui como parâmetros. Beleza. Aqui nos parâmetros, aqui no select, a gente vai jogar essa tabela que a gente acabou de criar, parâmetros, e vamos puxar tudo dessa tabela. Mas eu quero que a gente puxe também a data. Então vamos chamar essa tabela aqui, events,
E dentro de Events eu quero puxar a data. Então se a gente for aqui, cadê? Eu quero essa dimensão aqui, Event Date. Então events.events.date. Coloco uma vírgula para ele poder ir para a próxima linha. Teoricamente, assim, como você poderia ordenar esses dados e tal, mas como, por exemplo, por data. Mas, como cada tabela é exclusiva a uma única data, não daria para fazer essa ordenação. Vamos executar a consulta aqui e ver como que ele fica. Então, beleza, a gente tem a data do evento, aí nós temos todas essas dimensões aqui, ó. Então a gente tem a chave, que é essa dimensão aqui, né? Então ele quebrou, né? Ele deu unest, ele desalinhou essa tabela, que é a event params. Então aqui a gente tem a chave, que é essencialmente esse parâmetro aqui que foi quebrado. A gente tem o string value, que é esse aqui, essa dimensão que foi quebrada, e assim por diante. Até o double value que fica aqui. A partir daqui já não faz mais parte do event params, certo? E aí você pode fazer a tua análise. Então, por exemplo, quais são os tipos de chaves, chave de evento, ou, por exemplo, os string values que foram gerados. Ou, por exemplo, se a gente quiser saber quais foram os mediums dessa data. Então a gente pode fazer o seguinte. A gente pode colocar uma condição aqui, onde a chave é medium. Vamos ver. Então, veja aqui que nessa data, os mediums que a gente teve, que dispararam eventos, praticamente foram só orgânicos. Então, isso aqui já poderia ser, por exemplo, uma análise que você faz, né? Mas aí, então, a gente fazendo isso, a gente conclui essa etapa aqui, que é a etapa de essencialmente de tratamento e manipulação dos dados, né? E isso vai depender, é claro, das tuas regras de negócio, certo? Uma vez que você aplicar as suas análises e gerar as suas tabelas, você pode querer gerar um relatório a partir desses dados, ou um dashboard, ou assim por diante. Como que você faz para fazer isso? Aqui no próprio BigQuery ele já facilita bastante isso. Então ele tem aqui um lugar onde você pode tanto salvar esses dados, então ele vai pegar essa tabela aqui que foi gerada, ele vai pegar literalmente essa tabela que foi gerada, né? E gerar e salvar os dados dessa tabela nos seguintes formatos aqui. Então, por exemplo, a gente tem CSV, a gente tem esse CSV, ele é um CSV que vai ser enviado para o Google Drive, um CSV que você vai baixar, um JSON que você vai baixar, enfim, uma tabela do BigQuery, você pode até exportar isso para uma planilha do Google ou copiar esses dados para a área de transferência. Então vamos supor que a gente quer simplesmente gerar um relatório pontual. A gente clica aqui em planilhas Google, ele está dizendo aqui que ele está salvando. Pronto, salvou com planilhas. Vamos abrir aqui. Então veja que ele já gerou a tua planilha, só que repare aqui que os dados ainda estão alinhados. Aí é claro que você vai precisar fazer um tratamento aqui de acordo com aquilo que você vai querer extrair. Mas essencialmente você já gerou um relatório aqui dos dados que você quer analisar. Então eu vou excluir esse relatório. Vamos partir então aqui para a geração de um dashboard, certo? Ao invés de salvar os resultados, a gente pode vir aqui nessa opção de explorar dados. Então a gente vem aqui nessa opção de explorar dados. E aqui, olha só, ele te dá uma opção de explorar com planilhas. Nesse caso, se você clicar para explorar com planilhas, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma aba com a query que gera essa tabela. Então vamos dar uma olhada aqui para fins didáticos. Veja que essa planilha está diferente, tá vendo? Ela não é mais aquela planilha estática que a gente gerou, né? Ele tem essa pop-up aqui, ele vai criar essa aba aqui de página conectada, tá vendo? E aqui nessa página conectada, você pode vir aqui nas configurações de conexão
e ele vai te mostrar qual que é a query, que essencialmente é a query que você fez aqui. Então, essa query que você gerou aqui é a mesma query que vai gerar essa tabela dentro do Google Sheets. Então, beleza. Isso seria, por exemplo, uma opção. Isso aqui, por exemplo, já poderia ser um produto de negócios. Mas eu vou encerrar ela aqui e eu vou partir para a opção da gente gerar um dashboard. Então a gente vai nessa opção aqui, explorar com o Looker Studio. O Looker Studio já é a ferramenta de DataVis nativa aqui do ambiente do Google Cloud. Então vamos clicar nessa opção. Esperar ele carregar um pouco, porque ele está montando o relatório. E veja que ele já gerou o relatório. E aqui no dashboard eu posso, tá vendo, manipular os gráficos. É claro que aqui não parece fazer muito sentido, né? Porque essa análise é uma análise diferente, né? Mas se a gente voltasse para aquela query inicial lá, que é mais simples, a gente pode até fazer isso. Então, por exemplo, vamos excluir esse aqui, na verdade não precisa. Vamos fazer aqui, vamos excluir isso daqui. Vamos simplesmente puxar a data e fazer o count dos event names. Daqui, não preciso nomear essa tabela. Não preciso colocar essa condição, fazer uma análise bem simples aqui. Event date. O que ele está dizendo aqui? Select call, event. Ah, tá. Event name. Ah, tá. Que a gente precisa agregar. Então, como a gente está usando count, a gente precisa agregar. Então, a gente só dá um group by one aqui. Executa. Bom, essa aqui é uma análise simples, mas que faz um pouco mais de sentido. Vamos explorar esse dado aqui dentro do Looker Studio, para ficar mais didática a visualização. E aqui, por exemplo, já dá para ver que ele monta um gráfico. Então, por exemplo, nessa data foram gerados 31 eventos. Enfim, e aí aqui você pode brincar com os dados e brincar aqui dentro do Looker Studio. Bom, então a gente chegou aqui ao final do diagrama, a gente chegou nessa etapa aqui onde a gente pode essencialmente gerar dashboards e relatórios baseados nas regras e nos tratamentos que a gente fez aqui em cima dos dados. Bom, era isso. Espero que tenha sido de alguma utilidade, espero que tenha ficado claro e obrigado por assistir até o final. Até mais.